Salve, meus amigos, mais um vídeo. Vamos lá, eu vou falar sobre o meu site hoje. O que o site entrega para vocês. Vamos dar um cafezinho também, né? O que vocês podem encontrar no site. Lembrando que esses vídeos que eu faço assim são rapidinhos, não são com edição. É só para vocês, é uma coisa bem rápida mesmo. No site, como eu falei, você vai encontrar plugin e várias outras coisas. E eu vou mostrar para vocês aqui o que você pode achar no site que pode ser bom para ti, tá bom? Então aqui, ó, eu deixei minha câmera aqui no lado. Deixa eu minimizar o Luna também que está aberto aqui e deixar maximizado o site, tá bom? Então vamos deixar o site aberto e o OBS também. Vamos lá. Então vamos lá. Quando você abrir o meu site, você vai dar de cara com isso aqui, tá? Eu vou até tirar minha câmera ali para você conseguir ver todo o site. Aí fica mais fácil de você ver o site. Então agora aqui você vai enxergar todo o site. Minha câmera não vai tapar nada. Vamos lá. Quando você abrir o site, ele vai estar desse jeito. Você tem aqui umas opções no lado, umas opções aqui. E aí você vai ver o que você quer. Você pode ir para a minha parte de presets, compra de presets. Então você tem aqui as opções de presets, né? VoiceFX Essentials, que já está lançado, já pode ser baixado, pode ser adquirido e baixado. O VoiceFX Pro, que está em desenvolvimento. Drum Sample Pack, você pode baixar. Tem 2 pacotes de sample para você utilizar no Ableton Live, no seu Octapad. Tudo aquilo que pode ser upado sample para poder ser usado, você pode utilizar aqui. O meu Key Essential, né, do Ableton Live também está em desenvolvimento. Ele é um pacote de sons de piano nativo do Ableton. Então você vai conseguir sons bem worshipeiros, sons bem bacanas, com Rode, com piano, tudo, só do Ableton. Você não precisa instalar nenhum plugin externo. Então se você tem dificuldades com plugin ou coisa assim, você tem o Ableton, quer usar, ou se o teu computador às vezes não tem tanta potência para poder rodar o Ableton, mais os plugins, esse aqui vai ser um pacote bacana. E ele está em desenvolvimento. Aqui embaixo nós temos a minha comunidade do Tone Enhancer, que é presets para guitarra, baixo e violão. E aí eu também está em desenvolvimento, ainda não finalizei isso aqui, mas vai ter preset de várias pedaleiras para esses 3 instrumentos. E a minha guia de cursos. Aqui no caso eu tenho o curso atual agora que é Montando o seu Home Studio Profissional. A gente está lançando esse curso aos poucos, as aulas estão sendo lançadas aos poucos. Você pode adquirir, é um valor muito risório, muito simbólico mesmo. E é isso aí, a guia de shop está aqui. O que mais vai interessar vocês, que eu tenho certeza, são essas 2 guias aqui, que é plugins grátis, né, os free plugins, e o Free Impulse Response, para você que é guitarrista, baixista, ou quem toca violão, ou até produtor, porque tem alguns plugins aqui, alguns Impulse Response de reverb, Impulse Response de microfone, é bem bacana para você poder testar na sua mix. Mas vamos lá para os plugins, que é o que o pessoal mais pede, o que o pessoal mais quer. Então aqui, pessoal, nós temos aqui os nossos plugins gratuitos. Lembrando, tá? Ó, eu vou esclarecer para vocês, deixar bem dito isso aqui. Não são plugins piratas, não são plugins craqueados. Eles são plugins nativamente gratuitos. Então você pode baixar ele, qualquer plugin aqui, usar sem medo, né? Porque não são craqueados, não são plugins com pirateados nem nada. Você pode baixar, são todos gratuitos. Eu só coloquei o diretório de download aqui para você poder baixar mais rápido. Alguns plugins como os da Labs, por exemplo, que não dá para baixar. Alguns plugins como os da IK Multimídia também. Daí você clica aqui, você vai para o site, e lá você consegue criar sua conta e baixar o plugin. Mas a maioria dos plugins aqui, como os de teclas aqui, sons de pianos aqui, tirando os da Labs, todos você consegue baixar no site. Todos plugins excelentes, plugins que eu testei. Não são plugins que eu vou lá e baixo aleatoriamente e coloco aqui. Todos os plugins aqui do site são plugins que eu baixei, eu testei previamente, eu coloquei para cá. Então são plugins testados. Já são plugins que eu fiz uma filtragem. Tem vários outros que eu podia colocar aqui, mas os que eu testei e gostei estão aqui. Claro, à medida que eu vou testando mais, que eu vou vendo plugins novos aí que são gratuitos, também vou atualizando e colocando aqui. Aí, como eu falei, tem timbres de piano, tem sons de pads e synths para você colocar. Você que gosta do worship, esse Serenity aqui é surreal, ele dá uma atmosfera muito bacana. Esse Scratch Pad, tanto o Serenity quanto o Scratch Pad, eles estão no meu pacote que eu utilizo na estrada do Ableton Live. São muito bons mesmo. Esses 2 aqui eu ainda não implementei, mas também são muito bons. Esse Retro Vibes aqui, ele é muito bacana. Aí você
Partindo aqui tem simulador de amplificador de guitarra, então a gente tem aqui o Tonex CS, que é como se fosse o pedal Tonex, mas você utiliza no computador dentro da sua DAW. Você consegue utilizar lá, ele é a versão gratuita, então ele tem umas limitações, mas já dá para você tirar uma baita sonzeira. O próprio Amplitube, que é clássico, que é muito bom. O Amplitube a gente já sabe que é um dos softwares mais antigos de simulação de amplificador, pedais, né, caixas, salas. Temos também o Guitar Rig 7, que também é na mesma ideia do Amplitube. Já tem até versões mais atualizadas dele. Assim que vocês clicarem no site, vocês vão ir para lá e vão poder baixar essas versões. O Emissary, né, da Ignite, ele é como se fosse, ele também simula amplificadores de high gain, então para quem gosta de metal e tudo mais. A gente tem o Neural aqui, que ele é como se fosse uma ideia de captura. Você consegue ter uma comunidade muito bacana que faz essas capturas estilo NEM, né, que é Neural Amp Modeler. Neurotube, esses todos aqui são para guitarra, né? Temos vários aqui, ó. Aí tem aqui leitor de R, né, que é muito o Pulse e o Ignite na DR aqui. Eles são leitores de impulso e response. Então, se você quer utilizar impulso e response de caixa, de guitarra, baixo, ou impulso e response de violão para você fazer gravação, coisa do tipo, você pode usar esses dois softwares aqui, bem bacana mesmo. Partimos também para simuladores de amplificador de baixo, para você quiser fazer gravação direto na interface de áudio. E aqui daí a gente entra na questão de plugins para fazer mixagem e master, né? Os compressores, limiters, equalizadores, simulador de preamp, que isso aqui, cara, isso aqui é essencial. Você que quer ter som que tenha mais cara de analógico, que tenha um som mais natural, mais orgânico, utilizar simulador de preamp bom faz uma diferença boa. Porque às vezes a gente pega uma interface, principalmente interface mais barata, ela tem um som muito cru, o preamp da própria interface. Não que seja ruim, mas ele é um som assim muito som de mesa de som. Ele não é aquele som característico de um pré bom, de um console, sabe? Ele é como se fosse um pré de uma mesa de som. Aí o que você faz? Quando você utiliza esses simuladores de pré-amplificador, eles vão trazer algum som, alguma característica sonora que vai remeter ao equipamento. Esse console, esse bridge pré, por exemplo, eles fazem referência às mesas Neve, sabe? Eles têm essa ideia. Esse pré-box, por exemplo, ele tem vários simuladores de preamp dentro dele. Você consegue ter vários simuladores e você consegue controlar. Descendo aqui a gente tem simulador de fita, né? Os Tape Simulator, que eles trazem um som característico de fita com saturação, que também dá uma cara muito mais analógica para o teu som, mais orgânico e natural. Os Exciter, né? Os Exciter que o pessoal fala, que você consegue dar aquela melhorada no teu sinal. Channel Strip. Eu sou muito suspeito em falar porque eu sou muito fã de Channel Strip. Já fiz 2 vídeos no canal, um desse Channel aqui 2.0 e o do Load. O Load você não consegue mais deixar para baixar em outro lugar. Eu fiz o backup, tá aqui no site. O Load é um plugin que já foi descontinuado. Ele é da Analog Obsession. E cara, é um baita plugin, sabe? Os dois são. Tanto o Channel quanto o Load são muito bons plugins. Eles são Channel Strip clássico. Eles têm. O que é um Channel Strip? É como se fosse. Imagina que se fosse um canal de uma console de gravação. É Channel Strip, como se fosse um canal retirado numa mesa de gravação. Nesse canal você vai ter o pré, o equalizador de 3 ou mais bandas, filtros de corte, então você vai ter um high cut, um low cut. Você vai ter alguns compressor, limiters. Nesse caso aqui do Channel você tem a questão do simulador de fita, um drive de fita. Ele tem um tape drive nele. O Load é um pouquinho diferente, mas segue a mesma ordem, assim como os outros também. E por último, a Analog Obsession lançou esse Atone, que ele é como se fosse a ideia do Century da UAD, que é muito bom também. Aí temos o Transient Shaper, que o Transient Shaper é para você dar uma coisa um pouco mais avançada, quem manja já vai saber, mas ele é muito bacana para você trabalhar os transientes do teu sinal de áudio. Saturadores, a gente sabe. Você pode baixar e utilizar, ele serve para dar aquela distorcida, né? Ele satura o teu sinal não bem como uma distorção, ele vai saturar o teu sinal. Ele vai esquentar o teu sinal, como eles falam, né? Eles não só distorcem, eles esquentam o sinal. Eles dão aquele som um pouco mais, parecendo um pouco mais de valvulado, sabe? A Distortion, que literalmente é para distorcer o sinal mesmo. A maioria dos plugins são 4 plugins de cada, eu não coloquei muito, até porque às vezes um plugin resolve, você não precisa ter tanto. Aí temos alguns delays, temos alguns reverbs também, todos gratuitos, muito bons. Esses reverbs aqui.
Aqui o Convolute XT que eu falei, ó, Convolute XT é um reverb que você usa Impulse Response de reverb. Então você pode baixar a biblioteca direto do site, ó, do Impulse Record. E aí você tem também uma biblioteca no Impulse Response aqui para você baixar as bibliotecas de reverb dele, tá? Esse tal reverb é muito bom também. Aí temos os vocoders, a gente tem 2 vocoders gratuitos aqui que você pode usar para você fazer, deixar aquela voz robótica, para você trabalhar com algumas camadas de voz, fica muito boa também, muito bacana. Plugins para mixagem de voz. A gente tem aqui tipo alguns plugins que são específicos para vozes, eles não se enquadram muito em outras áreas, então eu deixei uma aba separada. Você tem o Vocal King, que ele é dos plugins gratuitos, ele é um dos melhores assim, para você fazer uma mixagem de voz. Ele tem compressor, tem de-esser, ele tem muita coisa legal. Aí o Graylon, que você consegue afinar, é como se fosse um... Ele não é bem como se fosse o Melodyne, mas ele já dá uma boa ajuda assim, na questão de afinação. O Graylon tem uma versão paga, mas você consegue usar bem na versão gratuita também. E entre outros, de-esser, né, que você consegue fazer. Aí para mixagem batera e enhancer, você tem aqui alguns plugins que você pode trazer, né, para tua batera, para você conseguir dar uma mixada melhor. Aí os Wide Expander, né, para você utilizar, para você melhorar a tua abertura em estéreo da música. Esse Basslane aqui é justamente para a questão de grave. Nossa, para você fazer o grave desse aqui, separar as faixas de grave, o que você quer fazer, fica muito bacana. E aí tem os packs, né? Você consegue baixar aqui, por exemplo, os packs que tem, que são packs de vários plugins. Você baixa ele inteiro, instala inteiro, você tem uma pancadona de plugin para você poder utilizar. E aí, outra coisa que eu falei que vocês iam gostar também é a questão do Impulse Response. Impulse Response, a gente tem uma aba aqui também, todos gratuitos, tá? Você pode vir baixar aqui, eu não ganho nada com isso, só coloquei os diretórios aqui para download. Você vem aqui, tem de violão, tem de vários violões, Taylor, Martin, Yamaha, Gibson, Guild, todas as marcas de violões renomadas que você sabe que tem IR aqui. Pacote de IR de guitarra também você consegue baixar aqui. Você que tem pedaleira com IR ou quer gravar em software que consegue ler IR, você grava aqui também, assim como os IR de contrabaixo. Impulse Response de Reverb. Aqui, como eu falei, ó, no site, aqui você vai ser direcionado pelo site da Convolute, né, da XT, que é a questão do Convolute dos reverbs. E também tem mais um pack de reverb de R aqui de estúdio. Então você consegue pegar aqui, tem salas de estúdio bem bacana. E esse site aqui, que é o Micrip Blogspot, você consegue Impulse Response de microfone. Então você quer tipo transformar o som do teu microfone, deixar ele um som mais característico a uns microfones específicos, você consegue pegar um software, como eu falei lá, que é leitor de Impulse Response, e importar o Impulse Response do teu gosto aqui, do microfone que você gosta. Aí você consegue ter um som bem bacana. Aí o site também, além da questão da loja, que você consegue achar aqui dos Impulse Response e plugins, eu também tenho a questão do estúdio, onde você vai conhecer esse aqui, meu estúdio, o local que eu estou gravando aqui. Você vai conhecer um pouco mais meu espaço, um pouco mais da história. Vai ter um contato aqui bacana para você, se você quiser fazer alguma gravação comigo, alguma coisa do tipo. A questão também do meu portfólio, que eu ainda estou colocando aqui, eu não terminei de editar a página, mas tem uma pequena biografia minha. E aqui vocês logo vão ver meus trabalhos que eu tenho aqui, de jingles e coisa do tipo, gravações, né, participações. Também temos aqui a parte da mentoria e consultoria. Então isso aqui são coisas que eu também trabalho. Eu faço as mentorias com as pessoas, né, as consultorias sobre equipamentos. Aqui tem alguns depoimentos das pessoas sobre equipamentos, sobre softwares e equipamentos em geral. Se você quer montar um estúdio, se você quer montar um set para guitarra, quer montar um set para violão, para contrabaixo, tudo que você precisar de questão de áudio profissional para você tocar, né, ou montar um estúdio, eu presto consultoria nessa área. Tenho alguns anos de estudo que eu venho olhando o mercado, tendências de mercado, equipamentos que deram certo, equipamentos que talvez não são tão vantajosos. Eu consigo fornecer isso para ti. Clicando aqui você consegue ir direto para o meu WhatsApp, conversar. A questão do apoiador, então você consegue vir aqui participar da comunidade do Apoia-se. O Apoia-se você consegue ajudar com R$5 ou mais por mês. E essa comunidade, você lá vai ter conteúdos exclusivos para você que é membro dessa comunidade. E também, quando atingir
a expectativa mensal, a gente vai fazer sorteio de equipamento, sorteio de plugin, sorteio... quando a comunidade começar a andar, vai ter sorteios bem bacanas, assim, até pedais, sabe, pedaleiras, se isso a gente conseguir fazer, né? Então você pode clicar aqui e também apoiar. Temos materiais para leitura, né? Eu também escrevo algumas coisas. Esse foi um PDF que eu escrevi em um momento muito delicado. Então, para quem não sabe, meu pai faleceu de câncer há 1 ano e agora exatamente há 1 ano, 1 mês e alguns dias. E nessa época que foi antes dele falecer, eu escrevi esse estudo em meio a como estava no caos de toda a situação do diagnóstico do câncer. Eu fui estudar muito sobre oração e aí eu acabei montando esse estudo. E aí eu compartilhei com alguns amigos o que eu tinha estudado. E aí eles me motivaram muito, me incentivaram muito a poder lançar esse conteúdo para que outras pessoas pudessem baixar. E se você quiser baixar, poder estudar aqui, pode vir aqui também, você vai clicar aqui, você vai ir direto para ele e pode baixar aqui gratuitamente, ele não tem nenhuma não é pago nem nada, tudo gratuito. E por último a aba de parceiros, né? Então você pode olhar aqui, são os parceiros que eu tenho, né? Que estão na caminhada aí comigo. E no mais é isso. Eu vou voltar para minha câmerazita aqui. No mais é isso, pessoal. Essa foi uma apresentação do site. A ideia desse site é acompanhar uma comunidade que eu quero fazer. Eu quero montar uma comunidade de músicos, pessoal que está produzindo, principalmente para quem está começando, tá? Músico iniciante, produtor musical iniciante, para que eles possam ter uma direção. Eu presto consultoria nessa área. E também a questão dos plugins. Então, claro, quando a gente vai aprendendo mais, a gente vai começando a estudar mais sobre plugins, a gente começa a achar outros plugins melhores, começa a comprar plugins, começa a pegar plugins em promoção, a gente fica mais ligado no mercado. Mas quem está começando não tem noção que existem tantos plugins, tantos tipos de plugins, e aí aqui no site você consegue olhar todos os que são essenciais para uso e já começar a fazer suas produções. Então vamos supor, você quer começar a produzir, viu esse vídeo agora que você não sabe como começar, você pode contratar minha consultoria. Eu consigo, junto com você, montar um home studio que cabe no teu orçamento. E aí, aliado a isso, você consegue ir lá no meu site, baixar todos os plugins que você precisa para começar a gravar. E aí você começa a produzir, começa a estudar. Você pode comprar um curso ou não, você pode continuar fazendo um processo de mentoria comigo. Não é mais consultoria, é mentoria. Que é você, por um período de tempo que a gente estipula, a gente caminha junto. Eu vou te dando dicas, vou te passando macetes, tudo mais aquilo que eu aprendi ao longo desses quase 10 anos que eu estou trabalhando já com música, que comecei como músico, depois comecei a amar a questão de produção musical, que eu entendi que é uma coisa muito importante. O produtor, ele tem muito... A gente sempre é apaixonado por música, mas a gente nunca sabe o dedinho do produtor que tem junto na música. Que aquilo que a música é a imagem do produtor. O produtor que coloca os detalhes, o produtor que pensa nas coisas. Eu comecei a entender que ele é como se fosse o chefe de cozinha de um restaurante. Por mais que você tenha pessoas que estão lá servindo, garçons, auxiliares, tudo mais, que seriam os músicos, se não for a ideia do produtor musical, aquilo não sai do papel. Então o produtor musical é importante. Eu não estou falando só de quem grava. Você pode ter um técnico de gravação, mas digo o produtor musical em si. Aí tem bandas que tem 1 ou 2 produtores que são integrantes da banda, né? Às vezes é guitarrista, tecladista, são produtores, e isso também causa muito impacto. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o site seja muito útil para vocês. Logo a gente inicia essa comunidade bacana que já tem bastante expectativa para ser uma coisa muito bacana. Beleza, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Fiquem com Deus. Se inscrevam no canal. Vejam minhas redes sociais. E deixa o like no vídeo também, que me ajuda bastante. Deus abençoe. É nóis.